Olá pessoal, tem um vídeo no canal que trata da absurda execução de um garoto de apenas 14 anos. E depois ele foi inocentado. Pois bem, há um caso semelhante que também ocorreu agora com um jovem de apenas 16 anos. Alexander Macaulay Williams. Ele foi condenado à morte e foi executado na cadeira elétrica. Acontece que a sua inocência foi provada 91 anos após a sua morte. Já dizia Rui Barbosa que justiça tardia não é justiça. Nunca essa frase fez tanto sentido. Nesse vídeo, nós vamos tratar da condenação e execução de Alexander Macaulay Williams, mais um injustiçado em face de um sistema judicial altamente racista que é o americano. Então vamos lá. The Glen Mill Schools é um reformatório juvenil para delinquentes localizado em Delaware, Pensilvânia, Estados Unidos. Alexander era um hóspede habitual do centro de detenção em virtude de delitos como roubar postos dos correios e incendiar celeiros. Desde os 12 anos que pratica crimes. Nesse reformatório trabalhava como enfermeira a senhora Vida Robari, que era bonita, mas tinha escolhido mal o seu marido. Fred Robari era um brutamontes truculento que batia na esposa. Em virtude de todas as agressões que sofreu, Vida Robari se divorciou do seu marido, alegando crueldade extrema. Quando Alexander tinha 16 anos, um crime chocante ocorreu na cidade. Em 3 de outubro de 1930, Fred chama a polícia, alegando ter encontrado a ex-mulher sem vida na casa em que morava, que ficava no terreno do próprio reformatório. Ela tinha sido esfaqueada 47 vezes com um furador de gelo, que tinha acabado partindo 2 de suas costelas e perfurado e fraturado um olho seu. A imagem do cadáver era de dar nó no estômago até mesmo dos legistas mais experientes. Quem tivesse sido o autor teria que ser uma pessoa adulta, forte e com muito ódio da vítima. Numa das paredes da casa havia a marca de uma mão ensanguentada de um homem adulto. As suas dimensões não batiam com a de um adolescente do porte de Alexander. Essa evidência, entretanto, foi omitida do processo. Em virtude do passado do garoto e de ele ter sido visto algumas vezes conversando com a enfermeira, os policiais logo o levaram a depor. Alexander se negava a confessar. Foram 5 audiências sem a presença de advogado ou de algum parente maior do garoto. Ficava ele sozinho diante de diversos policiais que o pressionavam. Acabou assinando 3 confissões. Essas eram as únicas provas contra Alexandre. Nunca se cogitou sequer em tomar o depoimento de Fred. Mesmo com todas as evidências em seu desfavor, ele nunca foi considerado suspeito. O cara era ex-marido com fama de violência doméstica e foi o último a ser visto com a ex-mulher. Foi ele também quem chamou a polícia. Qualquer inquérito minimamente decente o teria considerado como possível assassino. O interessante é como o método de agir desses policiais racistas dos Estados Unidos no século XX era sempre o mesmo quando o preso era negro. Interrogava o suspeito sem advogado e, mediante ameaças e pressões, conseguiam as confissões. O modus faciendo desse interrogatório foi igual ao de George Stanley Jr., garoto de apenas 14 anos que também foi executado nos Estados Unidos. Sem nenhum lastro probatório, excetuando a confissão ilegal, Alexander foi levado ao tribunal. Como o réu não poderia ser julgado sem advogado, indicaram para sua defesa o primeiro negro de Delaware a se formar em direito. Ele mesmo era um sofredor das perseguições raciais, pois já fora alvo de ações da Ku Klux Klan. O seu nome, William Ridley. Para exercer sozinho essa complicada tarefa, ele recebeu apenas $10 e tinha 10 semanas para estudar o caso e preparar a defesa. Iria atuar sozinho. Ninguém foi designado para ajudá-lo. Do lado da acusação, além do promotor, havia uma equipe de apoio de 15 investigadores que, apesar do empenho, nada conseguiram provar contra Alexander. Mas era mais fácil para a corte condenar um negro do que processar um branco membro da comunidade. No julgamento, com o júri todo formado por pessoas brancas, algumas com fama de racistas, Alexander Macaulay Williams foi condenado à morte. Durante os 2 dias que duraram a sessão de julgamento, os promotores, agindo de maneira dolosa, esconderam as evidências que inocentavam o garoto.
Em menos de 4 horas, o júri condenou o menino à morte na cadeira elétrica. Era o mais jovem no corredor da morte do estado da Pensilvânia. A sua família rogava por justiça, alegando os absurdos do processo, mas todos foram ignorados. No ano seguinte ao crime, 1931, Alexander, após negar todos os pedidos da defesa, foi executado. A partir daí, a família começou uma longa jornada para provar a sua inocência. Após décadas tentando provar a inocência de Alexander, a sua família finalmente logrou êxito. E eles tiveram apoio até mesmo da bisneta da vítima, Teresa Smithers, que sempre defendeu a inocência do garoto. Pois é, 91 anos após a execução, o Tribunal da Pensilvânia o inocentou. E mais, a decisão, por ironia do destino, ocorreu na mesma sala em que Alexander foi condenado à morte. E essa vitória se deve ao árduo trabalho de Sam Lemon, que é bisneto de William Ridley, e da irmã de Alexander, Suzy Williams Carter. E temos mais uma execução injusta de um negro nos Estados Unidos. Essa postura racista da polícia americana macula a imagem da maior democracia do mundo. Até quando iremos conviver com essa chaga chamada racismo? É isso aí, pessoal. Valeu.